Segunda síntese de estudo de grupo sobre psicologia do líder e análise prática dos sonhos das integrantes do grupo. E hoje, então, vamos falar sobre como a psicologia pode ajudar o líder no seu desenvolvimento, na sua revisão crítica cotidiana. Sim, é necessária uma revisão crítica cotidiana, pois condição preliminar para liderança é a autoliderança, o autoconhecimento. Parece muito simplório o que eu estou falando, mas é a partir deste ponto, de uma esfera individual, aí já entra as 4 dimensões que a gente estudou sobre como o líder ele deve prestar atenção nas esferas que intercruzam o seu cotidiano. A primeira é individual, não é lá o social, como todos pensam, é ao contrário, é individual. Primeiro é a pessoa com ela mesma, como ela está se sentindo, que tipo de escolha ela está fazendo, se está sendo assertiva, se está tendo resultado. E também aí a tonalidade das imagens dos sonhos, né, em que tipo de situação e narrativa onírica está ocorrendo. Depois é a esfera afetiva, né, porque às vezes o líder pode estar sendo consumido por alguns afetos, algumas relações muito íntimas, e aí também acaba perdendo o foco, o escopo daquilo que é o seu propósito de vida, daquilo que ele quer mesmo fazer. Então aí tem que cuidar com esse holístico dinâmico para não perder a escolha hierárquica econômica do cotidiano. Então, esfera individual e esfera afetiva. Aí vem a esfera que são os colaboradores, que são as parcerias, funcionários ou sociedade, pessoas que estão junto. Também precisa ser revisado para ver se ele não está ainda aí fazendo escolhas e aceitando opiniões que não são coerentes com a informação interna, com a informação da vida que vem dele mesmo. Depois a quarta esfera é a esfera social, daí já é o grande mundo dos negócios, é uma situação, um ambiente mais vasto, que existe uma alta diplomacia, uma dupla moral, com toda uma cultura que rege aquele ofício, que é o que a pessoa está fazendo, para não se perder também em pecado contra si, não se trair e conseguir fazer uma dupla moral para que o seu propósito, ou o seu objeto de liderança, ou enfim, aquilo que ele faz, chegue de uma maneira com gentileza, com benevolência, com benefício para muitas pessoas. E a base disso, dessas escolhas, tanto individual, afetiva, dos colaboradores, social, a base, que também foi estudado nesse livro aqui, é começar a compreender a díade materna, ou a díade do adulto mãe, pois a gente nasce daquela mulher e o primeiro contato afetivo de olhos, de tom de voz, de emoções, de aromas é com aquela pessoa. Pode depois ser substituído por um adulto, um outro adulto, que a gente chama adulto mãe, mas é ali em que a gente acaba absorvendo, fazendo uma rota mnéstica, mnemônica, e a nossa forma de aprendizagem psicoplástica, com o corpinho lá de criança, aprendendo tudo, os cheiros, os gostos, os tons das conversas, a gente absorve rotas cerebrais de ação e reação, que então a gente fala vulgarmente que foi condicionado a ter uma reação perante uma situação. E durante a vida adulta acontece algumas escolhas, alguma seleção temática, que aquele tema que tu está escolhendo, às vezes, ele não é o teu autêntico, ele é conforme uma memória, uma bagagem do passado. Essa é a base total, né, de que a gente precisa saber como autoconhecimento para perceber o que está sendo escolhido. É conforme uma informação real minha, interna,
visceral ou é uma informação que foi implantada e que depois, na forma automática do dia a dia, eu escolho o igual. Temos essa tendência, e é uma tendência forte. Por isso que nesse grupo a gente tem a segunda parte prática, que é a análise dos sonhos das pessoas, das integrantes, que é analisar as imagens que estão vindo, porque todas têm uma função de liderança hoje, então já estamos utilizando a teoria na prática para ter um mapa mental dessas imagens oníricas, dessa narrativa do sonho, para compreender de forma individual, né, o que se passa nas escolhas, o que a pessoa está repetindo e o que ela já está inovando, porque dentro do sonho também pode existir ação e mutação. A pessoa pode acordar dentro do sonho e mudar a sua realidade no sonho, e aí muda a realidade cotidiana, que não tem tanta diferença, só uma diferença de onda, beta, delta, teta, que tem aí uma frequência diferente. O estado de vigília te deixa um pouco mais vulnerável a reações automáticas. O estado em que tu tá em alfa, que tu está adormecido, tu baixa a vigília e aí ali as imagens, as escolhas, elas aparecem. Então se tu tá se repetindo, se há uma zona de perigo, vai aparecer quando tu baixou o filtro. E também se tu já dorme com a intenção em querer fazer a mudança no próprio cenário onírico, também tem essa capacidade. Aí a gente chega aí num sistema que não é só simplesmente liderança. Aí existe um estado evolutivo da pessoa, um estado em que alma e corpo estão num holístico dinâmico de escolha econômico e hierárquica, em que acaba se tornando vencedor no cotidiano nas escolhas. E aí o quarto grau de conhecimento, a mente que vê, ela começa a florar, ela começa a se tornar algo, digamos assim, parapsíquico, mas não no sentido vulgar, não no sentido místico, não no sentido esse memético, mas no sentido em que é normal a gente ser préter e parapsíquico e sobrenatural dentro dessa norma estabelecida, dessa educação, dessa cultura, dessa sociedade. Podemos dar um passo a mais, de forma que a primeira premissa fundamental de fato é ter a intenção, e para isso existe uma humildade, é necessário ser muito humilde consigo mesmo, porque é que nem uma criança pequena aprendendo a caminhar, ela cai, levanta, daí vai de novo, cai de novo. Então tem que ser humilde, porque é um outro caminho, é uma outra forma de, metafórica falando, é uma forma de aprender a caminhar com as próprias pernas, sem a mão do papai e da mamãe. A criança e nós adultos, em forma psicológica, precisamos cruzar essa fronteira, essa ponte que une o eu lógico histórico com a alma e vice-versa, e aí sim, num sistema de autoconhecimento, de autoliderança, se entra aí numa psicogênese, no entendimento da origem, das causas, e se faz a escolha sintônica, a escolha conforme a informação da vida, em que vai trazer benefícios para si mesmo e benefícios para muitas pessoas. Isso foi estudado no grupo na semana passada, uma pequena síntese. Viver para ser